Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão, sempre trazendo para vocês um tema pertinente à nossa realidade de vida. Hoje eu comecei a fazer uma live à tarde, mas infelizmente por problemas técnicos não foi possível finalizar. Tive que parar e retomar uma gravação para que possamos refletir sobre o tema empatia em momentos difíceis. Há dias já estamos passando por situações que nós consideramos tempos sombrios, né? E diante dessa situação, dessa tristeza que nós vivemos, dessa pandemia, nós podemos classificar três momentos importantes. O primeiro momento foi de estranhamento, de negação do problema. Então nós acreditávamos que não poderia chegar o problema no Brasil, não seria devastador como está sendo, né? Então nós tivemos uma certa negação, um certo estranhamento diante do problema, pela ignorância e por também por uma falsa ideia de que nós não seríamos atingidos por isso. O segundo momento que nós vivemos foi de preocupação. Muitas pessoas sentiram preocupação excessiva, angústia, depressão, ansiedade excessiva também. Então, toda a preocupação que nós tínhamos em relação a nós, né? Será que eu vou contrair esse vírus? Em relação à nossa família, será que alguém da minha família vai contrair esse vírus? Também a questão do emprego, né? Muita gente ficou preocupada se ia perder o emprego. De fato, já temos milhões de brasileiros desempregados. Teve também a preocupação com a questão da educação, se para onde iriam os filhos, como seria a educação, como ficariam os adolescentes em casa, sem cuidadores, também crianças, né? E o terceiro momento é o momento de aceitação. Então, diante do problema, nós começamos a, entre aspas, aceitar o problema, nos adaptar ao problema e já pensar em como viver diante disso. Então, perceba que nós passamos por três situações, três momentos e, infelizmente, algumas pessoas não conseguiram passar essa fase de aceitação, adaptação da situação e permaneceram na preocupação, permaneceram na dor, na tristeza, por N questões. Algumas pessoas contraíram o vírus, realmente, outras perderam entes queridos e outras, infelizmente, estão sofrendo aí com tantas situações de desemprego e tantas situações que vocês imaginam. Sobretudo a questão psicológica que está atingindo milhares de brasileiros. Bom, diante desse problema, diante desse caos, dessa dor que causa no ser humano, comumente nós procuramos pessoas, amigos, parentes, né? Nós procuramos pessoas de confiança para conversar, para desabafar, para colocar para fora as nossas angústias, nossos medos. E essa outra pessoa, tem que estar disposta a nos ouvir, né? E muitas vezes trazer para nós uma palavra de esperança. Isso nós denominamos empatia. Empatia, se você procurar o significado da palavra no Google, no dicionário, significa colocar-se no lugar do outro. Todavia, para que haja a empatia, né, eu estava falando hoje à tarde, é necessário um diálogo entre as pessoas, é necessário uma conexão entre as pessoas. Se não for assim, será apenas um sentimento de dó, de piedade, uma coisa que as pessoas confundem muito. Há uma diferença entre ter dó de alguém, ter piedade de alguém e aquele que realmente sente empatia pelo outro. O Cláudio Tebas, que é um grande pensador, professor, palestrante, ele nos apresenta o que ele denomina como abomináveis, né? As situações que impedem, que dificulta essa relação, essa conexão entre as pessoas para que haja empatia. Então, são 4 abomináveis. A primeira é o homem IBGE. É aquele que você conta um problema, só olha, estou doente, estou com dor de cabeça, e a pessoa fala, eu pesquisei sobre isso ontem e existem milhares de pessoas com o mesmo problema que você. Então, são N pessoas no Brasil que estão passando pelo mesmo problema que você. Já vem trazendo estatísticas, né? Essa primeira abominável dificulta a relação. Por quê?
Imagina você estar com um problema, conta para alguém, desabafa com alguém e essa pessoa vem trazendo outros problemas de outras pessoas e generalizando o seu problema. Então ela está, de certa forma, não considerando o seu problema, né, que você está sentindo. O segundo abominável é: o meu pior é melhor que o seu. É mais ou menos assim, você fala para alguém, estou com dor de cabeça, e a pessoa fala assim, isso não é nada, eu sofro dor de cabeça desde que eu tinha 5 anos de idade, a minha vida toda foi sentindo dor de cabeça, ou seja, a pessoa está numa disputa de quem sofre mais e quem sofre menos. Então é o segundo abominável, o meu pior é melhor que o seu. A terceira abominável que existe entre as pessoas que dificulta a relação, essa conexão, é o sabe tudo. É aquela pessoa que você fala, eu estou com dor de cabeça, a pessoa já começa a falar, toma chá disso, toma chá de alecrim, toma chá de boldo, toma chá daquilo, toma dipirona, toma aspirina. Ela tem remédio para tudo, ela tem solução para tudo. Ela não consegue se conectar e compreender o sofrimento do outro. E por último, o abominável que atrapalha a relação entre as pessoas e que atrapalha essa questão da empatia é o questionador. Ou seja, você conta um problema para ela e ela começa a questionar. E aí, como foi que você pegou esse problema? Desde quando você está com essa dor de cabeça? Já tomou isso, já tomou aquilo, já foi ao médico? Será que não é câncer de cérebro? Ela está sempre questionando e colocando a pessoa numa situação de constrangimento, muitas vezes. Então, a pessoa desiste de continuar nesse diálogo. O que nós não podemos, gente, é numa relação de empatia, primeira coisa, não podemos competir sofrimento, né? Nós não podemos competir o sofrimento nosso com o do outro. Eu falei no vídeo anterior também que nós não podemos medir e nem comparar o sofrimento do outro, porque cada pessoa tem sua forma de sofrer e cada pessoa sabe onde está doendo, onde o calo está apertando mais. Então, empatia significa colocar-se no lugar do outro, mas também não significa que você tenha que sofrer com o outro. Por exemplo, eu tenho empatia à causa do racismo no Brasil. Eu não preciso ser afrodescendente, de cor preta, né, para sentir que o outro, o afrodescendente, sofre certo tipo de preconceito no país. Eu não preciso passar por isso, eu não preciso sofrer isso, mas eu posso me colocar no lugar dele. Só que esse colocar no lugar do outro, como eu acabei de falar, deve gerar uma forma de reflexão. Ou seja, eu tenho que me colocar no lugar do outro, mas eu tenho que ter um olhar que nós denominamos olhar clínico e a partir desse olhar clínico pensar o que eu posso fazer para que essa pessoa saia dessa situação. Então é uma empatia diferenciada, não é aquela empatia de dó, não é aquela empatia de piedade, mas uma empatia que faz com que o outro encontre meios, através da reflexão, de resolver o seu problema ou se adaptar ou sair daquela situação. Esse diálogo, ele se dá no face a face, ele se dá o que o Levinas chama de alteridade. O que seria alteridade? É você colocar-se no lugar do outro, reconhecer o outro como diferente de você, né? Essa conexão, essa relação, ela deve estar interligada no face a face, de forma que você respeite o espaço do outro, respeite a cultura do outro, respeite a forma de pensar e agir do outro, para que você tenha empatia sem interferir na realidade daquela pessoa. Então, a relação do outro, que é o outro de mim que não sou eu, que nós chamamos de alteridade, que é reconhecer o outro como diferente de mim, né? Essa empatia deve se dar através do quê? Do diálogo, da conexão entre as pessoas. Mesmo que você não conheça a pessoa, mas se você se colocar no lugar dela, e ao mesmo tempo você, com olhar clínico, observa, analisa e apresenta situações que levem a pessoa a encontrar respostas diante do seu problema, é o que nós denominamos empatia. Djamile Ribeiro é uma filósofa brasileira, uma feminista, que luta pela causa dos negros no Brasil. Ela, se não me engano, é professora da Unifesp.
ela fala que a empatia é uma construção. Isso é muito bonito. Empatia é algo que você constrói. Você não pode chegar do nada e já ter uma empatia por alguém. É necessário uma construção. É o que eu acabei de falar, um diálogo, uma conexão entre as pessoas, para que a pessoa se sinta segura a falar dos seus problemas para você e você se sinta seguro de fazer com que aquela pessoa encontre respostas ou se adapte àquela situação a qual está vivendo. Então, a empatia se dá na relação entre as pessoas e ambas vão se construindo, né? Em poucas palavras, seria assim: eu uso o seu sapato, mas o pé continua sendo meu. Eu uso a sua roupa, mas o corpo continua sendo meu. Eu estou sentindo a sua dor. Eu imagino como deve ser a sua dor, mas eu não estou sentindo a sua dor. Entende a situação? Eu me coloco no lugar do outro, mas não necessariamente eu tenho que sofrer com o outro. Então, essa relação que se dá de empatia, de respeito, de amor recíproco, que nós denominamos a empatia. Ninguém é responsável pelo seu sofrimento. Ninguém é responsável pelo meu sofrimento. Mas nós nos tornamos responsáveis por aquela pessoa que nós cativamos, por aquelas pessoas que convivem conosco, com aquelas pessoas que se relacionam conosco no dia a dia. E mesmo aquela que nós encontramos aleatoriamente, se ela confiou os seus segredos, se ela confiou os seus problemas, é porque ela espera de nós uma resposta. Nós temos que estar sempre dispostos a nos colocar no lugar daquela pessoa, né? Numa relação de respeito, numa relação de conexão de almas, podemos dizer assim, para que essas pessoas possam encontrar em nós a presença, não de soluções, mas a presença amiga, a presença de o que nós denominamos empatia. E como se dá essa empatia em tempos de distanciamento social, já que não pode haver esse face a face? Né? É uma pergunta de difícil resposta. Por quê? Já que eu não tenho esse diálogo face a face, já que eu não tenho esse contato, essa relação, é necessário nós recriarmos uma forma de relação através das redes sociais, né? Através dos meios de comunicação, buscarmos essa relação de empatia com as pessoas, de solidariedade, né? Palavra muito falada, para que a pessoa possa se sentir acolhida e também que ela possa encontrar o verdadeiro sentido de resiliência e o verdadeiro sentido de amor uns para com os outros. Um ótimo abraço para vocês, um cheiro no coração de todos e até o próximo vídeo.